Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Yael. Yael, olá. O nosso assunto de hoje são os 10 dias de arrependimento, os dias terríveis entre Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, o dia de arrependimento. Gostaríamos de compreender o significado mais profundo destes dias? Fique connosco, Yael, por favor. Bem, como sabemos, estes são os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são dias essenciais para qualquer judeu. Quer seja religioso ou secular, os 10 dias de arrependimento são algo que sentimos no ar, mas não está realmente presentes. São os dias em que as pessoas se cumprimentam com que sejas inscrito no livro da vida, tentamos tornar as nossas relações melhores. É algo que está no ar e gostaríamos de compreender melhor o que é que isto significa, o que é que isto realmente é. A essência dos 10 dias de arrependimento está este escrutínio, está o arrependimento. O que são estes dias de arrependimento? Que resposta é que eles têm para que pergunta? Dr. Lightman, depois de termos passado por um ano e de termos feito este escrutínio próprio durante as Selichot, o tempo durante o mês de Elul, e vemos que não é assim tão bom, então decidimos que temos que mudar, temos que melhorar e, portanto, a pessoa compreende que o facto de que agora se vê como pior do que anteriormente é porque tem uma melhor visão agora. Se viermos sem os nossos olhos, olhamos à volta e tudo parece bom, agradável. Temos a luz, temos o ar, temos. Tudo está bom. A verdade é que mal conseguimos ver alguma coisa, mas se colocar os óculos. Então vejo que a janela não está assim tão limpa e que os peixinhos pensei que eram mais bonitos. É tudo da mesma cor. E também a senhora tem que acrescentar mais algumas cores. Ou seja, começo a ver. Começo a ver coisas que têm que ser corrigidas. Ou seja, quanto mais sábio me torno, quanto mais entendido me torno, mais começo a ver as coisas negativas. Vou comprar um carro. Eu não sei nada de carros, não faço ideia como carregar no. Só sei carregar no acelerador e andar. E então levo o meu amigo. Ele é um perito em carros. Ele diz: esquece o rádio e os pedais, temos que ver o motor, os pneus. Ele olha para coisas que, bem, para mim o importante é estar sentadinho, bem sentadinho, ter um rádio. Ou seja, quanto mais a pessoa compreende acerca da vida, mais coisas vê na vida que precisam de ser analisadas e corrigidas. E, portanto, depois de um ano, vemo-nos de uma forma mais complexa. Até vemos que estamos pior do que estávamos. E isto é um sinal de que nos elevamos nas nossas qualidades. E as nossas qualidades de moral e ética, a nossa análise da vida. Bem, as pessoas fogem de determinar o seu estado como negativo e dizem pelo contrário. Quanto mais longe estamos
mais identificamos as situações negativas em que nos encontramos. E então podemos corrigi-lo e alcançar estados mais corrigidos. Não tenho escolha. Não é como comprar um carro com o nosso amigo especialista e está tudo bem. Mas estamos num estado em que não podemos escolher outro carro. Esta é a nossa vida. Estamos a falar de nós. Já estamos a viver a nossa vida. Temos que a corrigir. E, portanto, para identificar as coisas mais corrigidas, é como irmos ao médico e pagamos muito dinheiro para estabelecer o diagnóstico. Qual é a doença? Qual a razão pela qual ahm, pedimos, temos o problema? Deus nos livre se não conseguirmos compreender qual é o nosso problema. Ele sente-se mal. E normalmente os próprios testes custam mais do que a própria cura, porque para descobrir algo precisamos de muita força, equipamento e tudo o resto. E portanto, o que acontece é que depois de finalmente descobrirmos que somos maus e que temos que ser corrigidos, então estamos felizes acerca disto. Descobrimos as coisas que, se as corrigirmos, somos bem-sucedidos. Estamos realmente no melhor ponto. E esta é a condição. Portanto, depois de fazermos o cálculo durante os tempos da Selichot, durante o mês de Elul, e de fazermos a decisão de termos uma atitude para determinar todas estas coisas que temos que corrigir acerca de nós próprios, tal como a questão que falamos relativamente a Rosh Hashanah, o início do ano judaico. Que se estamos dentro de um programa chamado Natureza, que nos desenvolve através da evolução, não importa como lhe chamamos, está a desenvolver-nos. E agora que estamos a desenvolver-nos de alguma forma, e que temos que alcançar um estado chamado a correção final do homem e da sociedade humana no geral, em que todos nós temos que estar conectados como um homem com um só coração, todos nós unidos. Então fazemos uma análise e perguntamos se estamos lá ou não. Em que medida? Não temos escolhas. Temos que aceitar estas coisas que são mais elevadas que nós. É melhor do que o sofrimento nos avançar, ou golpes que vêm até nós, uma e outra vez. É melhor não. Agora estamos a fazer esta análise. E depois de decidirmos que vamos seguir o programa da natureza, que fazemos aquilo que temos que fazer, porque nós não queremos esperar pelos golpes que venham ter connosco todos os dias. Orhan, se puder explicar que mantenha aquilo que tem que manter de acordo com o plano geral, Dr. Leitman, significa que estamos a trabalhar na direção de conexão com os restantes membros da nação. Entretanto, com outros judeus, o povo de Israel, porque é um feriado judaico. É ditado do alto. Temos que ser como um homem com um só coração. Ora, então, tudo o que faço na direção da conexão com os outros como um homem com outro coração significa que estou a trabalhar com o plano geral, Dr. Leitman, certo? Ora, e esse é o exame, é o diagnóstico. Esta é a forma como posso examinar se estamos em relação a isto nas nossas relações com os outros, Dr. Leitman, certo? E então depois acontece algo interessante. Começamos a fazer esta análise em nós próprios. Como estamos nós em relação aos outros? Como está a nossa relação com os outros? E então descobrimos que estamos conectados com todos os outros num sistema chamado 10 Sefirot. Que é o quê? Dr. Leitman, é a conexão entre nós, é assim que é chamado. O sistema de conexão entre nós é chamado as 10 Sefirot.
E então examinamos como podemos ou não conectar. E aí ela então está a falar da implementação. Fizemos um diagnóstico, outra lei, mas não é ainda a implementação. Ainda temos de nos organizar, de nos preparar para a implementação, mas é uma parte da correção. A decisão também é parte da correção. Mas durante o Rosh Hashanah, o Ano Novo está em potencial e agora começamos de forma prática a examinar o que temos que corrigir. E vemos que aquilo que temos para corrigir são os 10 malchut. Ou seja, o que são os 10 malchut? São os nossos desejos, que são todos egoístas, são para nós, para o nosso próprio benefício. A entrevistadora corrigi-los como? Dr. Leitman, corrigi-los para que sejam o oposto, para que sejam pelo benefício dos outros, de todos os outros, de toda a nação. Se os invertermos para o nosso próprio benefício, para o benefício dos outros, para o benefício da nação, isto significa que estamos em balde de chuva, alcançamos o arrependimento. É por isso que se chamam os 10 dias de arrependimento. Invertemos estes 10 desejos que são para o nosso próprio benefício, para que operem pelo benefício dos outros, para o benefício da nação. O Ranias é o arrependimento, Dr. Leitman, o arrependimento é que o rei retorne ao Vav, ou seja, que o desejo para si próprio, para o seu benefício, volta ao Vav, o desejo de doação, do benefício dos outros. Então isso é a correção? Dr. Leitman, não. Nós ainda não os corrigimos, só organizamos os nossos desejos e dissemos que os preparamos. Preparamos para como fazê-lo. E aí, ali que desejos são estes, Dr. Adam? Os nossos desejos, todo o nosso coração são chamados os nossos desejos. Quantos desejos temos? 613. Tarriag em hebraico, 613 desejos. Como, por exemplo, pode dar um exemplo de um destes desejos para eu entender o que é que quer dizer? Dr. Leitman, queremos provar algo doce. Receber algo de dar algo, como tudo na vida. Ao todo, isto é como os nossos desejos estão divididos em nós. Se pegarmos em todo o nosso coração e não estamos a mudar os desejos em si próprios, o desejo permanece o mesmo desejo. O que nós queremos mudar é a forma como mudamos. Que ao usar um determinado desejo, um desejo é uma força, o desejo da vontade, que usamos para o benefício da nação, do povo, em vez de ser para o nosso próprio benefício. Isso significa que realizamos uma mitzvah, um mandamento. Entrevistador, que tipo de mandamento? Dr. Leitman, um dos mandamentos da forma geral da natureza, chamado Elohim, divindade em Gematria, significa, tem o mesmo valor numérico que a natureza. E então saímos desta natureza estreita do benefício próprio para a doação, o benefício dos outros, deste sistema geral. Mas antes de mais temos que organizar estes desejos em nós. Estes 613 desejos são divididos em 10 grupos. E estes grupos são chamados os 10 dias do arrependimento. E então organizamos os desejos de um grupo, do outro grupo, Keter, Chochmah, Binah, Chesed, Gvorah, é por isso que são os 10 dias? Perguntei a ele. Totalmente certo, dividimos os 10 dias de arrependimento que estão em oposição aos 10 tipos diferentes de desejos. As 10 sefirot. E, portanto, depois de fazermos a organização dos 10 malchut, os desejos, em as intenções, planeamos como vamos elevá-los para trabalhar com eles o máximo possível para o benefício dos outros. E isto faz parte deste programa dos 10 dias de arrependimento? Totalmente certo. É só isso, não estamos a fazer mais nada. Tal como tínhamos o plano durante o mês de Elul, o que é que temos que fazer, ver que somos maus. Agora começamos a planear como alcançamos isto. Ou seja, é o plano e o trabalho.
Certo, mas fazemos isto ao aprofundar, começar a receber alguma inspiração do alto, cada um começa a ver como está incluído de todos os desejos e intenções, como quer apenas o seu próprio benefício à custa dos outros, quanto ele tem que se inverter para o benefício dos outros. E desta forma planeia as suas coisas. E então alcançamos um estado em que fizemos este plano dos 10 dias de arrependimento, alcançamos um estado em que organizamos todos os nossos desejos corretamente e então alcançamos um estado chamado de Yom Kippurim, o dia da expiação. Ou seja, aqui diferenciamos entre os vasos com os quais podemos trabalhar e aqueles com os quais ainda não podemos trabalhar. Que entre os nossos 613 desejos temos desejos que são muito, muito, muito pesados, são muito poderosos, tão poderosos que se trabalharmos com eles para o benefício dos outros, vamos falhar. Não vamos ser capazes de os fazer. Imaginem que perante nós há peixe, carne, sopa, aveia, todo o tipo de coisas. E nós sabemos que seremos capazes de dar tudo exceto o peixe. Eu amo o peixe. Isso eu não posso dar aos outros. Não posso. Ou seja, temos que ver em que medida e de que forma podemos doar aos outros e de que forma não podemos. Onde é que está o limite? Onde é que está o meu limite? Em que desejo, em que ação, em que ordem, em que conexão? Não é simples. É um tipo de imagem completa. É como a nossa vida. Em que a nossa vida, o que é que temos na vida? Temos esta imagem geral, que inclui a nossa atitude para com tudo, os sabores, o desenvolvimento, as impressões. E ao todo, todas estas impressões de todas estas coisas dão-nos a sensação do mundo, a sensação da vida. E a mesma coisa aqui. E isto é o que nós fazemos. Ou seja, um exame interno, um escrutínio em que organizamos os nossos desejos desta forma. Ou seja, trazemos os Malchut. Há muito acerca disto. A sabedoria da Kabbalah explica como fazer isto. E aí ele, bem, está a falar de trabalho interno muito profundo, o Dr. Lightman, sim. Então diz que este plano geral significa que temos que conhecer os nossos desejos e começar a organizá-los. Do mais leve para o mais pesado, o Dr. Lightman, sim, porque temos que começar a corrigir-nos antes de recebermos os golpes. Então nós próprios temos que fazer o escrutínio das coisas positivas e negativas, ter a certeza que promovemos as coisas positivas que podemos e depois o assunto fica parado. Não tocar nos desejos que não podemos, porque podemos falhar e então gradualmente trazê-los para a correção. Como aconselha fazermos esta observação? Não é um processo muito simples que estamos a tentar escapar. Vemos o que temos que ver, todo este mal, e preferimos ver a vida de uma perspectiva mais agradável. Minha senhora, é tudo muito simples. Para fazer todas estas coisas não precisa de ser esperto, não precisa de ser muito persistente, como estudou na universidade. Isto é algo que aprende na conexão entre as pessoas e, portanto, o que fazemos e também aprendemos desta forma, reunimos num círculo, por exemplo, 10 pessoas, 8, 10, não importa exatamente. 10 têm a mesma raiz que os 10 dias do arrependimento, porque a nossa estrutura, na verdade, corresponde a 10. E depois fazemos o escrutínio na nossa conexão, através de conversar, fazer escrutínios, falar sobre as coisas, pesquisar as coisas, através de conversas simples. Desta forma, começamos a investigar a nossa natureza. E é a forma mais simples e mais agradável e mais rápida de realizar estes escrutínios e correções. E a ele, o que é que eu tenho? Para onde é que eu tenho que olhar? Eu quero fazer este escrutínio
porque quer ter um plano de trabalho sobre como mudar. Dr. Leitman quer fugir ao mal, certo? É assim que nós começamos, fugir ao mal. Ou seja, inverter o nosso desenvolvimento mais rápido do que os golpes que recebemos da natureza que nos empurram a empurrar. E a ele, sim, se eu puder fazer de uma boa forma, para que vou receber os golpes? Outro lado, então, desta forma, sentamos-nos num círculo com as outras pessoas e no nosso tempo livre começamos a fazer uma análise do que somos, como somos. Temos livros cabalísticos que falam acerca destas coisas. Como temos de construir este círculo? Porque o que é que significa 10 pessoas que se reúnem? O chamado minyan em hebraico. Que deste minyan, desta reunião de 10, podemos dar um exemplo para toda a humanidade. Não temos que conectar com 7 milhões de pessoas ou 15 milhões de judeus à volta do mundo. É suficiente para nós encontrarmos a conexão com 10 pessoas. E este é o modelo de todo o mundo. Ou seja, cada um representa um tipo diferente, outro lado, mas sim, de alguma forma acontece assim. E portanto, o que acontece é que se participarmos neste tipo de exercícios, corrigimos-nos para termos uma boa atitude para com os outros, para com milhões e bilhões de outros na realidade. Através desta dezena, deste grupo cabalístico em que estamos, vemos o mundo através de olhos diferentes, tão simples quanto isso. E, portanto, quando dizemos aprofundar e examinar os 10 dias de arrependimento, o que temos que fazer, esta é que é a situação. E, portanto, não tem necessariamente que ser durante os 10 dias cronológicos do arrependimento que temos no calendário. Não importa quando. Pode ser no meio do ano, no fim do ano, não importa quando. O facto de que as pessoas vêm e estão incluídas neste círculo, através disto começam a melhorar-se a si próprias e avançam. E poupam-se aos golpes, às pressões da vida, que já colocaram pressões nele, avançam desta forma e recebem uma vida melhor. E, portanto, dizemos, tenha um bom ano. Ou seja, para termos um bom ano, para nos cuidarmos desta forma. E, portanto, depois da decisão de ter um bom ano, alcançamos os 10 dias do arrependimento, ou seja, este exame especial de como organizamos os nossos desejos e os preparamos para a correção. E depois vem a primeira correção, que é o dia do arrependimento, dia da expiação, Yom Kippur. Oh, Rani, como é que eu sei que passei pelos 10 dias do arrependimento de uma boa forma? Qual é o resultado que temos que alcançar para podermos dizer a nós próprios, ok, fiz bem? Pelo que é que devemos ansiar? Dr. Leitman, temos que alcançar um estado em que decidimos o que é óbvio para nós, que temos de organizar especificamente desta forma clara os nossos desejos, que existe uma parte deles que não nos são permitidos utilizar. Ou seja, na verdade, todos os nossos desejos são postos de lado porque são para o nosso benefício. E queremos operar todos os nossos desejos apenas para o benefício dos outros agora. Quando diz para o nosso próprio benefício, é para o nosso próprio benefício à custa dos outros? Dr. Leitman, claro, não há nada mais acerca disso. Somos um sistema em que estamos todos conectados, todos nós conectados, toda a humanidade. Imaginemos 10 pessoas, estamos todos conectados uns com os outros. Se fizermos algo para nós próprios, para um, para o outro e para todos os outros. E é ele. Mas muitas vezes as pessoas dizem, Dr. Leitman, não me dê exemplos da vida. Estou a dizer-lhe como acontece. Embora não o vejamos, é assim que funciona. Ora, então, se eu tirar, de certeza que vai faltar noutro sítio qualquer, Dr. Leitman. Certo. Esta é a rede da conexão entre nós.
É assim que estamos interconectados. Se pegarmos em algo para nós próprios, a não ser que tenhamos que pegar em coisas que são necessárias para a nossa existência corpórea, para permitir que o nosso corpo continue. Porque o corpo não é considerado como a parte falante. O nosso corpo, para viver, precisa de determinadas calorias, mas estamos a falar de coisas necessárias. Portanto, nem é louvado, nem é condenado. Mas estamos a falar de tirar algo para além disso, claro que é à custa dos outros. Porque no sistema estamos numa conexão entre nós, não numa conexão corpórea. E, portanto, se tirarmos algo para nós próprios, estamos a tirar de alguém de certeza. Ora, então qual é o resultado que precisamos de alcançar nestes 10 dias, Dr. Leitman, que nos examinamos e que vemos que tudo aquilo que fazemos, fazemos apenas para o nosso próprio benefício. E então vem o dia de Yom Kippur, e onde nos desligamos desta ação de tirar para nós próprios, para nosso benefício. E então temos as 5 proibições que não podemos fazer naquele dia. E especialmente fazer jejum, que paramos de usar o sistema como usávamos anteriormente. Paramos. E a partir deste momento, começamos a trabalhar em doação. E então depois vem o feriado de Sukkot, conexão, feriado feliz, vem a Simchat Torah, ser feliz com a Torá, e então começamos a correção até ao Hanukkah, o feriado da luz, Purim, que é Purim, como o dia de Yom Kippur, e é assim que alcançamos a correção. Muito obrigada, Dr. Leitman. Esperamos alcançar todas estas correções. Infelizmente o nosso tempo está a terminar. Obrigado, Yael. Obrigada por estarem connosco. Até à próxima. Tudo melhor.